Gente bonita e gente famosa que deve entender de beleza e de mulher. Verão, sol, praia, sempre um espetáculo de cores e formas. A McLaren começava o ano apostando no seu campeão mundial, Alain Prost. O novo contratado, Jack Rosberg, havia trocado a Williams pela McLaren, mas numa hora errada, porque a Williams tinha crescido muito no final de 85, fazendo de Nigel Mansell um piloto vencedor. O bicampeão Nelson Piquet, que não gosta de perder, havia deixado a Brabham para encontrar na Williams um carro mais confiável. Na Ferrari, Michele Alboreto continuava a sua heróica luta para entender o desempenho irregular de um carro e a confusão de uma equipe. O largo sorriso de Stefan Johansson representava a esperança de uma temporada que lhe desse as primeiras vitórias na Fórmula 1. A Lotus apostava na chance de voltar a ser uma equipe vencedora, uma aposta toda baseada no talento de Ayrton Senna. A Lotus reconheceu que só poderia pensar no título se tivesse apenas um piloto do primeiro time. O outro passou a ser Danny Dunphy, que não passava de um coadjuvante, daqueles que não leva nenhum jeito. A situação na Brabham era dramática. Ricardo Patrese foi chamado de volta e a vaga de Piquet ficou com Hélio de Angeli. A Brabham entrava no campeonato com um novo e revolucionário carro desenhado por Gordon Moore. A Benetton era o novo nome da antiga equipe Toleman. Mudou o nome e mudou também o motor. Um BMW que poderia tornar a equipe muito mais forte. O carequinha Telfade, ali do lado esquerdo, ficou sendo o primeiro piloto. Corria ao lado de Gerhard Berger, um jovem muito rápido que começava a aparecer como um novo gênio da Fórmula 1. Com o veterano e simpático Jacques Lafitte, a Ligier voltava a ser uma equipe de bom potencial. No outro carro, estava de volta René Arnoux, que ficou um ano fora da Fórmula 1, depois de ter sido dispensado pela Ferrari. Na Errol, tudo indeciso, como sempre. Uma equipe que nunca se firmou, agora trazendo Max Taylor e Thierry Boutsen para tentar conseguir melhor sorte nesse campeonato. A equipe de Pentirre continuava investindo no inglês Martin Brundle, que até hoje não mostrou na Fórmula 1 o que aprendeu na Fórmula 3. Philippe Prest, um francês com algum talento, ficou com o outro carro. A equipe Lola começou o ano de motor Haas. Como piloto, o veterano Alan Jones. Mais tarde, o motor Haas seria substituído pelo novo Ford Cosworth Turbo, o que trazia grandes esperanças. O outro piloto da equipe, Patrick Tambay, ex-Ferrari e Renault, com muito maior experiência que Jones em trabalhar com motor turbo. E a equipe Minardi, muito nova, tudo ainda era desconhecido. Com exceção, é claro, de André de César, um piloto veloz, mas um recordista em destruir carros. Do outro lado, Alessandro Nannini, um estreante que a Itália lançava na Fórmula 1. A equipe Taugela era liderada por Piercarlo Ghinzani, sobrevivente de um grave acidente em Kyalami em 1984. Seu companheiro, o alemão Christian Danner, lançava essa história do brinco no mundo do Grand Prix. Alegre, sorridente, Christian Danner se tornou logo um ídolo da mulherada. Também, do carro e da equipe, ele não podia mesmo esperar nada. Seu activo o inglês Jonathan Palmer, que também é médico, ia batalhar sozinho para provar que ainda tinha o mesmo talento do tempo em que foi campeão na Fórmula 2. Fora a briga dos pilotos, a temporada trazia também os conflitos entre Jean-Marie Balestre, presidente da FISA, e Bernie Eccleston, o todo-poderoso líder da FOCA, a Associação dos Construtores. Dois externos rivais. Rio de Janeiro, Autódromo de Jacarepaguá. Fotógrafos do mundo todo prontos para o início de mais uma temporada. A grande novidade era a nova redução no limite de combustível dos carros. Os tanques agora não poderiam mais ter 220 litros, mas apenas 195. Ayrton Senna, uma nova esperança do torcedor brasileiro.
Gordon Moore, o projetista da equipe Brabham, e o seu novo e revolucionário DC-55, o carro mais baixo do mundo. Os prêmios não se foi rápido. Piquet foi muito rápido. E Senna foi ainda mais rápido. De agora em diante, o torcedor brasileiro tinha dois grandes ídolos na Fórmula 1. E estava dividida, torcendo por Senna e por Piquet. Tudo pronto. Vai começar o campeonato mundial. Festa da torcida. Senna disparou na frente e Mansell correndo ali colado no seu carro. Os dois entram pela primeira vez na grande reta, Piquet em terceiro. Mansell tenta definir a corrida na primeira volta, um erro muito grave. E ele pagou caro por esse erro no finalmente. Como se tratava de dois rivais que nem mesmo ficaram, uma coisa que foi muito movimentada, mas não restou nenhuma dúvida. O único erro no acidente foi o de Mansell. Mansell ficou irritado. Mas quem se deu bem nessa história toda foi Piquet. Mansell, na verdade, era o seu maior adversário na corrida. Agora, com ele fora, Piquet partiu para cima do Senna. Piquet calculou muito melhor do que Mansell. Escolheu o momento certo e passou como quis. A Williams Honda era um carro quase imbatível no Grande Prêmio. Era mais carro que Lotus, Ferrari e McLaren, isso não tem dúvida. A McLaren de Rosberg quebrou muito pouco. A McLaren de Prost continuou firme na prova e ganhando posições. Piquet corria sozinho na frente. Depois de ultrapassar a Ligeira de Arroio, Prost passou também a Ferrari de Alboreto em terceiro lugar. Foi nesse momento que Piquet parou para a troca de pneus. Com a parada em Piquet, Senna voltava a ocupar a liderança, mas Prost vinha logo atrás dele. Não foi difícil. Prost chegou e passou. A McLaren continuava sendo a grande equipe dos 2 anos anteriores. A brava de Angeli achou uma forma de ficar ainda mais perto do chão. Perdeu uma roda. Parada de Senna, troca de pneu, muito rápido. Prost na frente, mas algo parecia sair errado com seu carro. Piquet, com pneus novos, estava retomando a sua posição. A torcida fez a festa. Próximo box. A McLaren tenta fazer uma troca bastante rápida. E Piquet na pista tentando levar o Williams, porque o outro carro estava fora. Prost não deu mesmo. Johnny Benson, estreante, ia devagar, mas estava chegando lá. Piquet de novo no box, uma segunda troca de pneu, mas programada. Por algum tempo, Senna ficou sozinho no primeiro, mas não por muito tempo. Nelson Piquet saiu do box imediatamente atrás dele, mas ainda com pneu frio. Só que na volta seguinte, Senna foi para o box. Também precisou de pneus novos. Latifi e Williams Ligier continuam na corrida. E muito bem. Disputavam o terceiro lugar. Aí vai Piquet se aproximando da vitória.
E a torcida brasileira vai ao delírio. Última curva. Bandeirada de chegada e Piquet, o grande vencedor, com Ayrton Senna em segundo. Dobradinha brasileira na primeira corrida do ano. Próxima parada, Espanha, Jerez de la Frontera, terra da dança flamenga e do famoso licor de cereja, o Copo. Mas Jerez não era apenas o primeiro dos 3 novos circuitos da Fórmula 1 na temporada. Era um em que certamente o problema de consumo de combustível seria crítico. As equipes prontas para mais uma corrida. Este é Thierry Guitin da Aero. As Ligier, bem sucedidas no Rio, prometiam muito mais. Jacques Lafitte está indo embora. A Brabham enfrentava um misterioso problema de falta de aderência na parte traseira. Patrese tenta explicar com gestos engraçados o que o carro não fazia quando ele queria e o que fazia quando ele não queria. Mas Gordon Moore, para muitos, continuava sendo um deus. Ayrton Senna andou muito rápido no treino e conseguiu de novo a pole position, a segunda consecutiva no ano. Festa para a equipe Lotus. No grid, a formação era aquela mesma que já se tornava habitual. No início da corrida, Senna liderou uma grande fila de carros atrás dele. Não sobrou espaço para a Benetton de seu carro. Se levantou no ar e, por milagre, não caiu em cima de ninguém. A pista sinuosa de Jerez da Fronteira proporciona um espetáculo grandioso como ele. Uma fila muito grande de carros. A disputa é sempre apertada. As curvas são perigosas. Vê aí quantos acidentes. Poucas retas, curvas de baixo. Isso faz com que os carros fiquem muito próximos uns dos outros. Senna liderando e tentando abrir. Um pouco atrás, Piquet, Rosberg, Prost e Mansell. As duas Ligier com a Arnoux na frente e Lafitte atrás. Depois a Ferrari, Johansson e Alboreto. Johansson errou, rodou e saiu do outro lado da pista. Alboreto passou limpo. Na ponta continuava Ayrton Senna. Mansell começava sua briga ali atrás. Primeiro passou por Prost. Ultrapassagem perfeita numa curva de baixa. Depois atacou e passou também por Rosberg. Agora ele queria alcançar Senna de qualquer forma. Esse era o objetivo de Mansell. Mas tinha ainda Piquet à sua frente. E lá foi ele para cima de Piquet. Saiu do vácuo no final da reta, apertando um pouco Piquet, mas conseguiu sair na frente. Animado com o segundo lugar, Mansell apertou o pé para chegar em Senna. Era a grande chance de uma desforra do que tinha acontecido no Rio. Mansell chegou fácil. E no retão tomou a liderança. Nessa corrida começaram os problemas mais graves de Piquet. Dessa vez, foi o motor que foi. Rosberg parou para trocar pneu e viu que a sua gasolina não ia chegar ao final da corrida. Mas continuou. Senna estava agora de volta atrás de Mansell, com Prost também de volta atrás de Senna. Olha só a briga dos dois se enroscando na curva. Agora Senna armou o bote direitinho e passou. E Prost se aproveitou e também deixou o Mansell para trás. Mansell foi para o bote. Faltavam poucas voltas e ele ia tentar jogar tudo no último lance. Parou, colocou um pneu mais macio, limpou bem a viseira e partiu para o tudo ou nada. Com pneus novos, Mansell encostou logo em Prost.
O carro estava muito mais rápido. Senna lá na frente sentiu o perigo e tentou andar mais. Mas não dava, porque seu pneu estava acabando. Mansell já tinha se livrado de Prost e agora faria ao encalço de Senna. Não era nada difícil, porque o seu carro andava muito mais. E faltavam poucas curvas. Ele não tinha tempo nenhum a perder. Agora encostou de uma vez. Vai entrar na última curva e na reta tentar tudo ou nada. Mansell sai do vácuo, os dois ficam lado a lado e a bandeirada é praticamente para os dois. Mas quem ganhou foi Ayrton Senna, uma grande vitória. Saw him coming very quick, and I realized he had stopped and had no tires, and I had no tires at all, and so I had to really push with no grip. I had to really play around and slide around to try to keep some good speed, and then was very dangerous. I nearly lost the car, maybe 2 laps from the end in one corner. So I went sideways. I thought I lost, and then it came back. No, I mean, when you are leading a race, you are entitled to try and hold the next person up. I think he drove very, very well today, and he didn't shut the door on me, and as you could see at the finishing line, I was right alongside, and I think it was so close. I think they should give us 7.5 points each. O Grande Prêmio de Mônaco realmente é diferente de todos os outros. O lugar ajuda, dá o clima. No cenário entram barcos de nomes que representam muito dinheiro. Alguns vêm de longe, trazendo mulheres bonitas e gente conhecida, como o ex-piloto John Watson, hoje casada com Bárbara, aí ao seu lado. Bárbara era a mulher de Ronnie Peterson. Além de tudo isso, ainda tem a corrida. Há muito tempo se diz que a pista de Monte Carlo é estreita demais para a velocidade atual dos carros de Fórmula 1. É claro que isso é uma verdade. Mas Mônaco é Mônaco. Bernie Eccleston é um dos que dá força ao Grande Prêmio. Aí conversando com o Patrese, preocupado agora, claro, com os problemas de sua equipe, a Brava. Alan Jones não ia muito bem não na temporada, mas de qualquer forma estava aí garantindo patrocínio novo. E na equipe Williams, e Tim Mansell lado a lado, dividindo os apertadíssimos boxes. Na McLaren, Prost conseguiu a pole position, sem precisar muito esforço. No grid, Prost e Mansell lado a lado com Senna e Alboreto na segunda-feira. Prost largou na frente, seguido por Senna, Mansell, Piquet, Alboreto e Berger. A surpresa foi Rosberg, saiu em nono e quando passou Berger já estava em quinto. Tudo isso em uma volta só é muito para essa pista de Mônaco. Alan Jones e Felipe Freitas com o Rossi. E Jones faz sinal para evitar mais confusão ainda, porque os outros carros estão passando ali. Na pista, Patrese briga com Berger, e na estreita curva da velha estação ele consegue ultrapassar. Rosberg, o velho lutador em pista de rua, perseguia a Ferrari de Alboreto que estava em quarto. Dessa vez, Rosberg foi brilhante e deixou a Ferrari para trás. Na troca de pneus, Mansell não perdeu muito tempo, mas caiu para quinto lugar. Ayrton Senna estava em segundo. Rosberg, que tinha ganho o terceiro lugar, que era de Mansell, já estava de olho em Senna. Mas quando ia começar a briga, Rosberg teve que parar. Prost ainda na liderança, tranquilo.
Depois da parada no box, Rosberg tem nova briga com o Alboreto. A ultrapassagem, por coincidência, é feita no mesmo lugar da outra anterior ao abastecimento. Até parecia um replay. Prost parou para trocar pneu. A liderança ficou com Senna. Alboreto desiste. Para desânimo dos italianos, estão muitos os italianos em Mostar. Senna tinha agora Prost na sua mira, mas os pneus do seu carro não davam lugar. A ultrapassagem iria acontecer a qualquer momento, mas bem que Senna tentou retardar o máximo possível. Nessa volta, ainda na frente, ele levantou os braços e foi para o boxe. Prost se mandou bem mais tranquilo. A Lotus de Senna parada nos boxes enquanto se assenta os detalhes. Na pista, a McLaren de Prost seguia numa boa. Com menos calma, mas num bonito espetáculo, Rosberg levou a outra McLaren ao segundo lugar. Senna teve que se contentar com o terceiro. Assim a corrida caminhava tranquilamente para o final, mas ainda tinha muito espetáculo para acontecer. E aconteceu com a loura de Patrick Tambor, que tocou em Brundle e deu essa capocada espetacular na curva do Rabot. Incrível, mas nada de grave com Tambor, que saiu praticamente sozinho do carro. Se aproximando de mais uma vitória. E certamente a vitória mais fácil do ano. A bandeirada, como sempre, foi dada por Jack Lee, o diretor da prova. Quer saber a posição de Piquet? Ele ficou em sétimo, não marcou ponto nenhum. E no pódio, a maior de todas as festas foi de Rosberg. Prost era líder do campeonato, o único com 2 vitórias, e saía de Mônaco já com o direito de começar a sonhar com o bicampeonato mundial. Para a equipe Brabham estava reservada a tragédia 3 dias depois. Em um treino particular na pista de Paul Ricard, morreu Hélio de Angeli. 108 grandes prêmios, um piloto sempre muito regular. A morte de Hélio de Angeli interrompeu um período de 4 anos sem acidentes fatais na Fórmula 1.